Isso aí, moçada, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, eu quero comentar aqui um assunto que eu já venho comentando nas lives e também em podcast, que são as barberagens da equipe de transição e do futuro presidente Jair Bolsonaro. Tão logo Bolsonaro anunciou sua equipe de transição, já ficou evidente a sua contradição. Ele, que havia dito que investigados por corrupção não fariam parte do seu governo, já estão na sua equipe de transição. E não só isso. Estão entre os líderes. Por exemplo, Onyx Lorenzoni, líder da equipe de transição, já admitiu ter recebido o Caixa 2. É, o mesmo Caixa 2 que Moro, outro já indicado por Bolsonaro, disse que era pior que crime de corrupção. Pois bem, mas não é só isso. Além do Onyx, tem o Paulo Guedes. O posto Ipiranga de Jair Bolsonaro é acusado de fraudes em fundos de pensão. E até agora os nomes indicados para a política econômica do futuro governo todos são ligados a grandes bancos. Por exemplo, Joaquim Levy é o mesmo da Dilma. Estão vendo a mudança? Pois bem, Levy é um antigo quadro do Bradesco. Ilan Goldfan, outro nome apontado por Bolsonaro, também é ligado ao Itaú. Quer dizer, conflito de interesse tranquilo nesse novo governo. Para falar em conflito de interesse, vamos lembrar do Moro, que já aceitou ser ministro da Justiça. Aliás, superministro. Aliás, a ideia de superministros parece que está pintando como uma boa ideia. O Moro é um deles, o Paulo Guedes é outro. Vamos ver se vai haver algum tipo de conflito de interesses. Qual a posição dos políticos do PSL, do Onyx Lorenzoni? O DEM parece estar ganhando muito espaço no governo. O conflito de interesse do Moro parece escancarado. O Moro prendeu o principal nome que poderia vencer Bolsonaro. Querendo ou não, isso não parece nem um pouco bacana, né? E aí tem algumas declarações desnecessárias, como por exemplo dizer que vai mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Para quê? Só para criar um incidente diplomático desnecessário, sendo que não há nada que possa ser ganho em troca disso? A própria declaração em relação à China, a própria declaração em relação ao Mercosul. Quer dizer, as coisas não começaram nada bem para Jair Bolsonaro. Tem a indicação bizarra de Ernesto Araújo, um quadro mediano do Itamaraty, para a chancelaria. Algo que na prática vai provocar um isolamento do Brasil. Um cara que é uma Olavete completamente conspiracionista. Como que esse cara vai dialogar? Como que esse cara vai tratar da geopolítica, dos interesses brasileiros junto aos grandes interesses da centralidade da política e da economia global? A relação com os professores, a intimidação. O Bolsonaro deu voz para a deputada eleita lá, Maluquete, que mandou denunciar, mandou filmar os professores em sala de aula. Logo, os professores, uma classe tão massacrada que tem tantas dificuldades de trabalhar e que ganha tão pouco. Que tipo de país pode dar certo não dando valor para os seus professores? Mas parece que o povão não tá na pauta. Por exemplo, olha o que aconteceu com os mais médicos. Quando o Bolsonaro disse que ia mandar os cubanos embora com uma canetada antes de se eleger, eu achei que era apenas mais uma daquelas maluquices que ele falou durante o percurso, ele que visivelmente é um personagem e não uma pessoa. Pois bem, os médicos vazaram, os médicos foram embora. Já temos notícias de quase 400 cidades com postos fechados por falta de médicos. Pura ideologia, que agora ele está tentando remendar com essa história de que os médicos eram escravos. Quer dizer, utilizando da tática do firehosing para continuar burlando a mente das pessoas, confundindo. As pessoas não sabendo como funciona toda a medicina em Cuba, a educação em Cuba e para onde esses recursos são destinados, não sabendo que metade dos países do mundo que Cuba atende com seus médicos, Cuba não recebe por isso. Cuba é uma pequena ilha que vende açúcar e que tem um embargo. Como que ela vai ter um número tão grande de médicos, tão grande de faculdades de medicina? Como que ela vai bancar tudo isso? Com açúcar e com turismo? Não, Cuba exporta material humano. Cuba investe nessas pessoas para depois poder ajudar a investir em mais gente, investir no social. O problema é que o brasileiro não entende a lógica do socialismo. Na cabeça de pessoas como Bolsonaro, o empresário ficar com a maior parte do valor produzido pelo empregado para o seu enriquecimento, tranquilo. Agora, o Estado cubano ficar com a maior parte do arrecadado pelo trabalho dos seus médicos para reinvestir na formação de mais médicos e para reinvestir no social das pessoas, aí é escravidão.
Independente de ser ou não, eu não tô nem aí para Cuba. Dezenas de milhões de brasileiros vão sofrer com a saída dos médicos. A realidade é essa. Bons médicos, bem treinados, especialistas. Bobagem história de revalida. Revalida seria para eles clinicarem aqui normalmente. Não, eles estavam inseridos dentro de um programa específico, recebendo mais do que 80% dos brasileiros. Que porcaria é essa de escravidão? Prejuízo para a população brasileira, e a gente tem que denunciar, mostrar que o erro foi de Jair Bolsonaro e sua equipe. Temos que denunciar. Aquele vídeo que eu fiz lá do firehosing, sim, agora eu aprendi a falar, tá? É que, gente, fire é uma daquelas palavras que a gente aprende a falar do inglês na infância, e aí marca na cabeça errado. Eu tava muito mais preocupado em como pronunciava hosing do que fire, tá ok? Firehosing. Tá melhor assim? Pois é, mas o que interessa é a estratégia. Eles vão manter. Eles conseguiram descreditar parte da mídia tradicional já está com ele, e toda a estratégia de difusão de mentiras, de morde-a-sopra, de testa uma notícia, volta atrás, tudo isso está sendo mantido. Olha que bizarro, um cara chamado Marco Aurélio Carvalho, sócio da empresa AM4, que é uma empresa de influência digital que está sendo inclusive investigada no esquema de disparos em massa via redes sociais, que supostamente ajudaram a eleger o Bolsonaro. Pois é, esse cara faz parte da equipe de transição. Curioso, não? Um indício disso que eu tô falando. Faz parte do governo essa estratégia. O Bolsonaro pode ser burro, mas a equipe que está tentando cercar ele não é. Não confundam falta de caráter com burrice. E aí, diante dessa estratégia, tem que ficar claro muita coisa. Uma delas é, não estamos torcendo contra, eu sou classe trabalhadora. Se a coisa der ruim, dá ruim pra mim, eu já tô sentindo na pele. A questão é que, como a estratégia é confundir, é fazer uma guerra de informação, quando essas porcarias como a saída dos médicos acontecerem, é nosso dever apontar. Nós temos que deixar claro para Dona Maria, para o seu João, para a pessoa comum, que quando ela foi no posto e não teve médico, a culpa foi da atitude de Jair Bolsonaro. Nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam e ele não leve nem mesmo a culpa. Isso não é torcer contra. Isso é tentar ajudar a população a entender. Galera, eu acho que o Jair Bolsonaro é uma pessoa intelectualmente muito limitada, mas a gente tem que entender o seguinte, o personagem que ele criou ao longo da vida se aproveitou de uma circunstância e chegou ao poder. Quando se chega ao poder num país como o Brasil, importante como o Brasil, grupos de poder cercam essa pessoa. E existem, no momento, muitos grupos de poder cercando Jair Bolsonaro para tentar ganhar a preferência do presidente. Esses grupos de poder não são burros. Por exemplo, uma das questões é a relação dele com os militares. Se por um lado, o fato de ele ter colocado tantos militares, ou a princípio, colocar tantos militares no seu governo, isso por um lado afasta o perigo de um golpe militar, porque de um jeito ou de outro isso já se parece com um governo militar, já são militares que estão no controle de alguma maneira. E por um lado isso pode ser visto com bons olhos. Se eles falharem, os militares estarão falhando. Um desses grupos de interesse que estão cercando o Bolsonaro são justamente militares do setor mais reacionário do alto comando. Também temos políticos tradicionais, principalmente do DEM e do MDB, que Bolsonaro precisará para conseguir governar. Tem um outro tipo de pressão que são dos bolsonetes, porque o PSL formou uma grande bancada de bolsonaristas, ou seja, de políticos que chegaram lá usando o discurso mais extremado do reacionário. Esses grupos, esses deputados, que são os deputados eleitos do partido do Bolsonaro, evidentemente também são um grupo de pressão. E embora sejam toscos, truculentos, muitos deles não são burros, simplesmente se aproveitaram de um nicho para chegar ao poder, o nicho do bolsonarismo. Outro grupo que também está na volta é a extrema-direita internacional, essa que ascendeu com o Brexit, com o Trump. Essa extrema-direita que, na verdade, é quem banca MBL, Instituto Liberal São Paulo, Mises Institute. Essa extrema-direita que está ligada a Cambridge Analytica, a Steve Bannon e companhia. Essa extrema-direita também viu em Bolsonaro um potencial aliado no seu projeto, que é um projeto de salvação deste modelo financeirizado de capitalismo.
Por quê? Porque quem banca essa ideologia, esses grupos difusores desse tipo de propaganda política, são mega investidores que sobrevivem desse sistema, que desde 2008 está em xeque. E que, se vocês não perceberam, nós estamos no meio de uma guerra ideológica que precisa que você acredite no que esses think tanks dizem como se fosse a única alternativa de salvar o mundo, a economia e a sua vida. Quando, na verdade, é apenas uma maneira de salvar esse sistema hiperfinanciarizado que faz desses caras muito ricos e poderosos a ponto de financiar esses grupos que estão aí para fazer você acreditar nisso. Esses caras também estão tentando cooptar o Bolsonaro. E não bastasse esse monte de gente na volta do Bolsonaro, ainda tem a direita tradicional brasileira, formada basicamente pela burguesia paulista, pelos rentistas, pelos grandes varejistas e pelos latifundiários. Então, para encerrar, eu só quero que vocês percebam uma coisa. Bolsonaro pode ser uma marionete no meio dessas pessoas porque ele é burro. Todos esses grupos de interesse que eu citei são grupos ardilosos, acostumados ao poder e que são capazes de qualquer coisa para buscar os seus interesses. Bolsonaro começou mal, atrapalhado. Parte é a estratégia de firehosing, inovação trazida pela ligação com Steve Bannon e representada no Brasil por empresas como essa AM4. É um governo extremamente ideológico, ele prometeu isso e a base do seu partido quer isso. O seu eleitorado quer isso. Só que cada vez que ele toma decisões nesse sentido, o golpe é muito duro, como por exemplo no caso dos médicos. Então o que esperar de um governo Bolsonaro, eu não sei. O nosso papel aqui é denunciar as barberagens, porque o papel deles vai ser tentar desmentir e dizer que não são barberagens. Tá ok, galera? Falou, foi mais um vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Indique esse canal para os seus amigos e, se gostou mesmo, seja um dos nossos apoiadores. O link vai estar aqui na descrição. Falou, valeu e até a próxima.